Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre as perspectivas tricolores contra o Palmeiras, mercado da bola e muito mais. Então vambora pro vídeo. Meio vazio, começa contigo, Renato. É uma característica do São Paulo. O São Paulo eu acho que fez um ótimo jogo e é o que você falou. 90 minutos no talo. Acho que muito por o São Paulo, tanto as boas modificações do Dorival, como essa intensidade. Quando você tem um banco que consegue reproduzir a intensidade do titular, é ótimo. E no meio de semana ele já conseguiu alternar também, segurar algumas peças. Então ele tá Isso. conseguindo... É exato. Às vezes ele não tira todo mundo, mas vai rodando. E não tinha Beraldo e não tinha Caleri. É isso, Boa lembrança. Beraldo faz muita diferença. Faz muita. O Alan Franco até que não jogou mal hoje. Também não foi nem muito incomodado. Arrumou uma confusão ali no fim do jogo e tal, essas coisas de final de jogo. Sim. Mas não foi também muito incomodado, né? O time do São Paulo, a defesa não foi muito incomodada. Não, mas aí eu entro num ponto, começando com o Renato, que daquilo que a gente falava fora do ar, quero saber o Renato, que assim, o São Paulo com o Cruzeiro perdeu, ok, teve um gol ali acidental, mas a ficha técnica consta 0 chutes, né? Porque o Cruzeiro não chutou. E o São Paulo teve volume. De novo, comparando ao boxe. Sensação que eu tenho que o São Paulo é aquele pugilista técnico, jogo de pernas, os jabs e tal, mas tem dificuldade na pegada, dificuldade em nocautear o adversário. Sim, esse foi o jogo que eu acertar o falo. narizão. É isso, deixar o cara grogue. Ele bate na orelha, bate nas costelas. Isso. Mas tá faltando aquela... Você concorda? Você vê isso? O São Paulo vai, domina, mas ele não mata jogos. Eu acho que isso tem a ver com a qualidade individual do elenco. Entendi. E para mim o São Paulo tá onde tá porque tem trabalho, porque tem organização. Eu vou até além dessa questão das oscilações de resultado. O São Paulo perde pro Palmeiras em casa jogando bem. Sim. Se um ponto para cada um ali, eu acho que estava justo a gente olhando para desempenho. Duas falhas do Arboleda. Duas falhas individuais. O São Paulo perde do Grêmio num jogo que foi equilibrado também lá no Sul. Que o São Paulo no final ali teve perto de empatar. Então, eu acho que esse tem que ser um medidor para a gente quando a gente fala de avaliação de trabalho. Sim. O time como tá perdendo e como tá ganhando. Porque também tem como ganhar jogando nada. E tem vários times que... E isso, para você começar a cair, acontece também. Hoje o São Paulo tirou um gol. O São Paulo forçou o gol. Sim. São Paulo não é que o São Paulo... Hoje foi brilhante no trabalho de bola. O São Paulo precisava ganhar. Tem dia que é para ganhar, tem dia que é para dar espetáculo. Hoje era um dia que o torcedor São Paulo não fosse embora do Morumbi sem esses 3 pontos hoje, ele ia ter aquele sentimento de, mano, o que eu faço agora? Eu vai esses caras, eu aplaudo. Porque assim, o time... E eu nunca achei que o São Paulo, de uns anos pra cá, falta entrega, intensidade, não. Só que eu acho que essa questão de... o que você está querendo dizer é um time que cerca, mas no terço ofensivo ali, no último espaço. E aí eu acho que tem a ver com qualidade. O São Paulo tem poucos jogadores... Com essa capacidade. O Alan Franco não foi mal, mas a única bola aérea ele perdeu para o Thiago Santos, de fato. E o Rafael salvou. Contra o Palmeiras, eu iria de Diego Costa. Qual a condição física dele? Pura vida aqui da Costa Rica, diz aqui o Carlos Moraes. Grande Carlos Moraes. O Dorival falou, mas fala aí, Arnaldo. Exatamente, ele falou na coletiva, né, que o Diego vem de 2 lesões, que ele achou melhor dar continuidade ao Alan Franco e que hoje a dupla de zaga é Arboleda e Alan Franco. O Palmeiras, o Alan Franco, eu acho que a questão com o Palmeiras é de fato a bola parada do Palmeiras com Gustavo Gomes e Luan. Sim. O jogo correndo, o Palmeiras não tem um centroavante que cabeceia, o Rony. E acho que eu acho que se o Diego tivesse nas mesmas condições físicas, jogaria o Diego. Mas hoje o Alan Franco tá melhor fisicamente, confiante. O Diego saiu contra o Atlético Paranaense chorando, achando que tinha tido uma lesão. E acho que ainda não conseguiu. O Dorival falou, né, que tem convicção que o Diego vai voltar ainda a ter a confiança. Ele não está querendo colocar ninguém meia boca. Sim, falou sobre o Wellington, né, sobre isso. Sobre o Wellington e tudo mais, que não estava no banco. Do Wellington, né, ainda não está pronto. E o Wellington, sem ficar no banco hoje, com a boa partida do Patrick, ele foi melhorando no jogo. Sobretudo, ele foi bem defensivamente. E o Patrick é um cara interessante no alto, hein? Ele tem um bom jogo aéreo. Verdade. Porém, contra o Palmeiras, volta o Caio, né? E aí até perguntaram uma pergunta aqui, se ele cogitaria repetir os 3 volantes, Mendes, Maia e Neves, que ele fez contra o Tigre, depois o Maia saiu machucado. Ele não chegou a responder especificamente essa pergunta. Aí ele falou sobre jogar em casa e jogar fora, porque o aproveitamento em casa é bom, o aproveitamento fora é horroroso, é o antepenúltimo pior aproveitamento. E ele falou que isso é um detalhe, né? Mais ou menos isso que ele falou. Que ele jogou contra o Cruzeiro, jogou em cima do Cruzeiro, contra o Grêmio, jogou em cima do campo, jogou dentro do campo do Grêmio, mas as vitórias não vieram. Ele acha que vai
Eu não concordo. Eu acho que o São Paulo jogou poucas vezes bem fora de casa. É verdade que o São Paulo, nos jogos fora de casa, também teve chances de empatar ou ganhar nessas derrotas. Criou chances, mas eu acho que é uma outra situação, até porque são jogos diferentes. Fora de casa, você não tira o gol da Cartola aos 42 do segundo tempo, entendeu? É o contrário. Se você não faz uma partida... Você pode tomar, se você fazer uma partida só regular, você não busca ponto. Aí falou sobre o jogo contra o Palmeiras, que a estratégia era para este jogo específico, mas falou que contra o Palmeiras ele gostou muito do nível de concentração do time de hoje, e para jogar contra o Palmeiras precisa ter um nível de concentração extremo, papapá. Foi perguntado do Pato, se o Pato tinha chance de ser relacionado contra o Palmeiras, falou não, nenhuma. Foi uma segunda pergunta e foi taxativo, não nenhuma, né? Aí explicou a saída do Luciano, a entrada do Natan, que ele queria um cara forte, jogo aéreo. E o Natan deu umas duas trombadas cabeçadas. Foi excelente. O Natan acaba sendo ele é o oposto do Rafinha, né? Então ele tem o dobro do tamanho do Rafinha, o dobro da vitalidade, a metade da idade. Ele acaba sendo eu gosto do Natan. Tem muita gente que acha ele grosso e tal. Eu acho que o jogador lateral com essa força física sempre é útil. Eu também acho. Aí falou sobre a liderança do Luciano, falou que teve conversas com o Luciano, falou que além de ser tecnicamente muito bom, ele pode ser um líder e tal. Hoje ele teve lá um entreveiro com o Felipe Melo, né? Parecia que estava tentando tirar o Felipe Melo do jogo, tinha o amarelo, Felipe Melo, né? Parecia essa. O Daronco não ia fazer isso. Não ia. Tanto que ele depois saiu tranquilo. A questão, aliás... Ele jogou com o amarelo uns 10 minutos de jogo em diante. O Daronco é aquilo, né? Ele vai travando o jogo, truncando. Eu acho que ele tecnicamente não acho ruim, não. Só que ele trava o jogo muito e tal. E aí, agora, mas se vocês, porventura, não gostaram do Daronco, vai ter Braulio da Silva Machado na quarta-feira, que é o pior árbitro do país. Tudo pode acontecer. Aí falou do Patrick, que ele gostou bastante do Patrick, vem evoluindo, papapá, certo? Falou do Patrick e emendou falando da base. Isso. Que tem correspondido. Depois já falou do Rodriguinho, que mereceu a chance de começar, do Juan. E, de fato, o Patrick, acho que ele falou, com exceção da primeira partida, né, contra o América, o Patrick começou como titular com o Dorival. Isso. O Caio era reserva. Verdade. E depois mudou. O Caio ganhou muito bem, né, a posição, começou a ser um dos melhores do time. Mas ele elogiou o Patrick, tecnicamente falando. Foi perguntado novamente sobre a estratégia defensiva para o jogo contra o Palmeiras. Falou que é diferente, que o Palmeiras joga de outra forma. Para colocar que a estratégia defensiva para esse jogo era para esse jogo. Aí falou do Rodriguinho, vai continuar tentando o Rodriguinho e tal. Vai continuar foi curioso, né? Porque ele não fez um jogo ruim, não mas saiu no intervalo. E o time melhorou, sim. O time melhorou taticamente. Assim, ele no primeiro tempo ele teve que fazer a função de terceiro homem e ainda armação. Eu acho que ele fez mais, correu muito na parte defensiva para marcar a saída de bola. Era um dos caras que mais abafavam. E acho que também não estava tão no mesmo ritmo do Nestor e do Luciano para ficar o tempo todo. Enfim. Aí foi perguntado por que o Alan Franklin e não o Diego. Explicou que o Diego estava voltando de cirurgia, mas conta com ele, papapá. E aí, de novo, elogiou bastante a base do São Paulo. Foi basicamente isso que ele falou. O empréstimo que terminaria agora no meio do ano, ele está contundido e simplesmente foi formalizado que esse empréstimo dura até eles ter condição de jogo, voltar a ter condição de jogo. O que ficou alinhavado é a compra definitiva dos direitos do Ferrarese a partir do ano que vem. Haver alinhavado, haver condições, cartas bancárias, situação financeira do clube. Agora, ele é um jogador muito bem avaliado no clube por todos. O Rogério gostava muito dele, o Dorival gosta muito dele. A participação dele em termos de ambiente, além da questão técnica, um jogador jovem assim, é muito importante. Então, ele é um dos melhores. Ele acabou de postar, posta todo jogo, vai em jogo no interior. É o melhor amigo do Caleri, do Galopo. Ele tem liderança, tem não sei o que, gosta muito do São Paulo. Então, o São Paulo, e acho que desta forma, o São Paulo, que começou, acho que a temporada com 5 zagueiros bons, quando ele tiver recuperado, espero que esteja bem recuperado, na cirurgia de ligamento cruzado, ele seria um dos bons. Assim, né, se você tem Galopo e Ferrarese para o ano que vem, você já começa com 2 reforços da temporada, né? Exato. Em vez de trio de volantes, não. Qual é o seu meio de campo contra o Palmeiras? A defesa vai ser Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, correto? Correto. Pablo Maia joga, correto? Correto. Sim. Gabriel Naires joga, correto? A partir daí, Luciano joga, correto? Correto. Aí tem 3 vagas aí. A vaga que é hoje foi do Nestor, do Rodriguinho e do Juan.
Hoje jogaram Nestor, Rodriguinho e Juan, 3 caras da base. Se o Caleri não puder jogar... Cara, eu jogava com o Juan, cara. Se o Caleri não puder jogar, vai o time de hoje. Com os moleques? Com o Rodriguinho, eu não sei. O Rodriguinho não me dá a impressão. Vai voltar? Não vai. Não. Douglas. Aquele trio Mendes, Neves e Pablo. Mendes, Neves e Pablo eu gosto. Foi a tentativa contra o Tigre, eu não acho ruim não, cara. Também não. Douglas Alexander. Mas ele deu uma coisa do Alisson que me... Exatamente. Né? Não, o Alisson nessa função, por exemplo, do Rodriguinho, né? Não de ponta, mas ele elogiou. Então, pode ser. Douglas Alexander. Gabi Neves sem bigode, Zema de Grecin 2000. Safo, o Belmonte, que falou para vocês que contrataram mais gringos que podia, sabendo que iriam ficar barrados no DM. Com todos disponíveis, poderíamos sonhar o mais alto. Abraço. Isso sem dúvida. São Paulo tivesse metade. Tá bom para você? Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante. O Tricolor fez nos últimos dias uma proposta ao Schalke 04 pelo empréstimo com opção de compra do Rodrigo Salazar. Esse é um meio uruguaio de 24 anos de idade, tem bons números no Schalke. O Schalke foi rebaixado para a segunda divisão e vai passar por uma enorme reformulação do seu elenco. A proposta do Tricolor foi recusada. O Schalke só aceita vendê-lo a pedida de 3 milhões de euros. São Paulo não tem condição financeira de fazer esse investimento. A ideia era contratar alguém para que pudesse chegar por empréstimo, para que pudesse começar a pagar um pouquinho mais para frente, exatamente como fez com o Ferrarese, informação que você soube primeiro no canal do Nicola nesse sábado. O Tricolor prorrogou o contrato de empréstimo com o Ferrarese até dezembro e a partir de janeiro do ano que vem passa a pagar a compra em 3 temporadas do jogador, que teve 80% dos seus direitos econômicos contratados. Nicola, não tem chance de o Salazar chegar? Tem. O São Paulo ainda admite a possibilidade de negociar um pouquinho mais para frente. Qual que é a estratégia do São Paulo? Encontrar no mercado atletas que possam chegar sem custos. Ainda que sem custos no momento, que a contratação possa ser feita um pouquinho mais para frente. Se não encontrar e o Salazar ainda não tiver fechado com outro clube, jogador que tem sido oferecido para vários times do Brasil, aí as negociações podem ser retomadas. O jogador que foi bem avaliado, o Dorival e a diretoria gostaram, pode atuar como meio atacante, centralizado como o São Paulo busca, mas também tem velocidade para fazer o lado do campo. Sobre Eric, outra negociação em andamento. São Paulo está muito confiante de que o Eric vai assinar um pré-contrato, isso já pode acontecer desde esse sábado. Ainda não há assinatura do pré-contrato, mas as negociações estão bem encaminhadas. Assim que houver o acordo, o São Paulo vai procurar o Ceará para tentar convencer o vovô a liberá-lo agora, mediante compensação financeira pequena. Se não rolar, fica com o Eric para a próxima temporada. Beleza? No último terço, para usar uma linguagem que os treinadores estão usando, esse último terço do São Paulo ele é bom. O que não é bom no São Paulo é a última finalização. Isso, é a última. Aquele chute que vai em direção ao gol. É o último. Então, você tem bons cruzamentos, você tem boa profundidade, você tem caras que no 1 contra 1 são virtuosos. O Dorival encontrou uma equipe que ela pode ser modificada e ainda assim ela é muito forte, ela é muito talentosa, ela é muito competente, ela é muito entregue, ou seja, ela nunca aceita a derrota e esse é um problema que o time do Palmeiras vai ter. O time do Palmeiras, quando for enfrentar a equipe do São Paulo, e eu estou falando de Copa do Brasil, para 180 minutos de Copa do Brasil, mata-mata, o time do Palmeiras vai enfrentar uma equipe que é mentalmente muito forte. O Dorival chegou e olha como é interessante. Lembra que a gente falava aqui, o programa tem 2 anos e meio. Você abriu o programa e eu disse, olha, o treinador hoje, ele é muito mais importante do que era. O treinador hoje, ele tem uma capacidade de mudar aquilo que está acontecendo que antigamente ele não tinha, porque os jogadores achavam que o treinador não atrapalhando estava certo. Hoje não, hoje o treinador ele faz muito a diferença. E aí você tem treinadores que são melhores do que outros. Eu, como nunca tive problema de dar a minha opinião e de fundamentá-la sem querer ser dono da verdade, eu disse desde o começo, o Dorival é um treinador muito melhor do que o Rogério Ceni. Então a tendência natural é de que as coisas se organizem dentro do São Paulo. O próprio Luciano, né? O Luciano agora virou o artilheiro do time, também com um número de assistências e ele mudou o jeito do Luciano jogar. O Luciano jogava mais recuado, mais ali meio de campo, e agora ele está ali junto com o Caleri participando da criação da jogada final, ali mais no ataque. Então, assim, a gente vê o rendimento aumentando do Luciano, assim, né, vertiginosamente. Que é um jogador de muita qualidade. E é o trabalho do Dorival. É um trabalho do Dorival. Luciano é um jogador de muita qualidade, né? O Luciano é um jogador que tem finalização, é um cara que corre muito. Se você pegar o GPS do Luciano, ele vai correr sempre mais de 10 km por partida. É um cara que volta para compor muito bem na marcação, não é aquele atacante que larga a bola a partir do momento que o São Paulo não tenha essa posse de bola. Então tudo isso é muito interessante. E mais uma coisa que é muito interessante, né? Que é você entender o que é que o treinador precisa fazer. O treinador de futebol, principalmente o treinador desses 400 privilegiados. Eu estou jogando a minha posição agora, mas também eu não posso deixar de
de agradecer o Rogério por tudo que ele fez por nós, por mim aqui, né? Mesmo eu jogando fora de posição na época que estava aqui o Rogério, ele me deixava jogar, me deu a faixa de capitão. Claro que na minha posição eu me sinto mais à vontade, mas é questão de momentos, né? A gente estava num momento não tão bom, mas agora é bola pra frente, é esquecer o que passou, é focar e graças a Deus que eu tô fazendo gols, né? Todos os jogos do Fluminense, qual equipe consegue ficar com a posse de bola contra o Fluminense? Qual equipe consegue ter chance contra o Fluminense? Hoje a entrega foi muita, a gente sabe que para vencer essas equipes tem que ser assim, a entrega tem que ser maior, a concentração tem que ser maior. E graças a Deus hoje todo mundo fez muito bem, cada um fez seu papel e a equipe saiu vencedora. Marcamos demais, nos entregamos para que pudéssemos ter a posse de bola. Mais uma vez acredito eu que tenhamos tido sucesso. Seria uma pena não ter acontecido o resultado que aconteceu, pelo volume que nós tivemos, pelas oportunidades que nós criamos, pela entrega que a equipe teve. Eu estou muito feliz e satisfeito com o que eu vi a minha equipe produzindo. Acho que cabe sim. Já não tem tempo, você não tem uma semana para lidar com um adversário como o Fluminense, que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem. Então você tem um espaço muito curto, você fala muito, você mostra muito vídeo e o que você menos faz é ir para o campo e treinar. Então o perfeito tu tá ligado àquilo que a gente não vê, que é falar, você aprender sobre o adversário e conseguir executar dentro de condições que não são as ideais. Então, assim, eu entendo, não é que perfeito você é campeão brasileiro, perfeito o que nós pensamos, o que executamos e foi premiado com a vitória. Porque é o melhor do mundo. Ficou mais próximo da perfeição, porque se fosse um livro, seria uma perfeição em 2 volumes. Né? E o Flu? No primeiro volume ele segurou o Flu. No segundo, ele deu aquilo que faltava. No segundo tempo. Então, pessoal, falando em Salazar aí, parece que a primeira proposta foi negada. O São Paulo não tem condições de comprar à vista. O clube alemão quer vender à vista o jogador, porque caiu para a segunda divisão. Temos um problema aí, cabe o São Paulo tentar resolver da maneira mais criativa possível, como fez com o próprio Ferrarese, né? Aguardemos notícias dos próximos capítulos, como eu digo sempre, é uma novela quando se fala em meia ou jogador de velocidade. Não tem dinheiro e aí a coisa demora. Que parece também o Eric deve já estar tudo acertado com o São Paulo, a questão é se ele vai vir agora no meio do ano ou só no fim do ano que vem, já que ele está em fim de contrato. Então é isso, de novidades de mercado da bola são esses. A janela vai abrir agora aí, essa semana, e aí veremos, até porque temos um jogador aí que está chamando muita atenção no mercado, que é o Pablo Maia, que comeu a bola aí no último jogo contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo. Né? Inevitável vendo esse jogador, gente, não adianta. A única coisa que a gente poderia torcer, talvez, é que fosse vendido e fosse somente no ano que vem, né? Mas é muito difícil. Normalmente o clube vai querer para agora, até porque tem pré-temporada e tudo mais. A temporada europeia começa a partir aí de setembro, né? Então, assim, veremos. Mas São Paulo vai ter que vender. Precisa de bala na agulha, precisa de grana. É isso, simples assim, matemático. Falando de São Paulo, o Arnaldo já deu meio que uma prova de escalação, né? A questão é, vai com 3 volantes, não vai com 3 volantes, essa é a única dúvida. Caleri vai pro jogo ou não, outra dúvida. E é mais ou menos isso. A nível de defesa você já sabe de cor e salteado. Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, até porque ele deu a entender claramente que o Diego Costa ainda falta algo pro jogador. O próprio Dorival falou isso em entrevista. No meio campo, 2 garantidos você tem, que é o Gabriel Neves e o Pablo Maia. A dúvida é esse terceiro, que vai ser um Mendes, vai ser mais um volante, ou se você vai trabalhar com o Rato, ou se você vai trabalhar com o Rodriguinho. E aí pra frente, aí o Luciano, Juan ou Caleri, né? O Caleri a gente pode esperar que possa ir pro sacrifício, porque ele já fez isso todas as vezes. Mas fica a dúvida aí de quem seria. E aí você faltando ali pro meio campo, não tem opção do Alisson, né? Então você tem 2 vagas ali. Minto, 2 vagas não, porque uma sempre é do Nestor cativa, né? Fica aquela terceira vaga ali. Quem vai ser o terceiro elemento? Vai ser um volante? Vai ser um garoto da base? Veremos aí durante a semana, teremos mais novidades, mais informações. Se não, no dia do jogo, saberemos qual será o São Paulo que vai para campo contra o Palmeiras. O Palmeiras que poupou a equipe inteira, minha gente. Estão dando uma focada total na Copa do Brasil. E o Botafogo que acabou disparando, venceu o Vasco mesmo sem técnico. O São Paulo tá aí.
São Paulo está a 2 pontos aí do G4, é importante estar aqui próximo. O próximo confronto pós-Copa do Brasil contra o Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino também tem conseguido bons resultados, mas tem sido altos e baixos, como o próprio São Paulo é. São Paulo vai bem em casa e mal fora de casa. Mas também está na hora de acabar com essa zica lá em Bragança, né? São Paulo vencer. Até porque também o Bragantino e São Paulo estão pau a pau aqui na tabela do Brasileiro. Então é isso, pessoal. Um pouquinho de mercado da bola, um pouquinho de São Paulo. Ainda falando aí sobre o bom jogo contra o Fluminense e que continue assim contra o Palmeiras e os demais jogos. E um pouquinho de mercado da bola, né? Essa primeira proposta negada pelo Uruguai. São Paulo ainda não desistiu, mas a vista fica muito difícil. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.